Nas últimas horas, o Oriente Médio voltou ao centro da atenção global. Por trás dessas operações, existe uma estratégia maior. Autoridades americanas afirmam que os Estados Unidos estão conduzindo uma campanha coordenada com Israel para neutralizar ameaças militares que, segundo Washington, continuam se expandindo na região. Essa campanha inclui ataques contra bases de mísseis, fábricas de drones, centros de comando militar e instalações de apoio logístico. O objetivo declarado é claro: reduzir a capacidade do Irã de atacar Israel ou atingir forças americanas posicionadas no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Golfo. Grupos de porta-aviões, destroyers e submarinos foram posicionados estrategicamente próximos ao Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais importantes do planeta e peça central para o fluxo global de energia. Esse estreito liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. Cerca de 20% do petróleo comercializado no mundo passa por essa passagem. Se essa rota for ameaçada, os mercados podem reagir imediatamente, com aumento no preço do petróleo, tensão financeira e impacto direto sobre a economia internacional. Por isso, muitos analistas acreditam que Washington está usando uma estratégia de pressão máxima, uma combinação de força militar, pressão econômica e isolamento diplomático. O que está em jogo agora não é apenas uma troca de ataques, mas o controle do ritmo estratégico de toda a crise. Enquanto essas operações acontecem, analistas militares observam que o conflito está entrando em uma fase mais sensível. Não se trata apenas de ataques pontuais. O que está em curso é uma disputa estratégica pelo controle da estabilidade regional, envolvendo tecnologia militar avançada, drones de longo alcance e sistemas de mísseis capazes de atingir alvos a centenas de quilômetros. Nos últimos dias, forças americanas e israelenses intensificaram operações contra instalações consideradas críticas para a capacidade militar iraniana. Entre os alvos mencionados por autoridades ocidentais estão centros de produção de drones, depósitos de armamentos e estruturas utilizadas para a coordenação de ataques indiretos através de grupos aliados na região. Essas operações não ocorrem isoladamente. Elas fazem parte de uma estratégia mais ampla de pressão militar e política. Washington busca reduzir a capacidade do Irã de projetar poder no Oriente Médio, ao mesmo tempo em que tenta impedir que a escalada se transforme em um confronto direto de grande escala. Ao mesmo tempo, o Irã também responde de maneira indireta, utilizando redes de aliados regionais e estratégias assimétricas. Isso inclui o uso de drones, ataques de saturação com mísseis e possíveis ações para pressionar rotas marítimas estratégicas, especialmente no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz. A colocação de minas no mar é uma das táticas mais temidas por especialistas militares. Mesmo um número limitado desses dispositivos pode obrigar forças navais internacionais a realizar operações demoradas de varredura e limpeza, atrasando o fluxo de navios cargueiros e petroleiros. Um dos pontos mais sensíveis dessa crise está localizado em uma região estratégica do planeta, o Estreito de Hormuz. Esse corredor marítimo liga o Golfo Pérsico ao restante do oceano e é considerado uma das rotas de energia mais importantes do mundo. Todos os dias, milhões de barris de petróleo passam por essa passagem estreita. Ao mesmo tempo, governos europeus acompanham a situação com atenção. Países dependentes da importação de energia sabem que uma interrupção no Estreito de Hormuz poderia provocar aumentos rápidos. Diante desse cenário, diplomatas e analistas afirmam que o momento atual exige equilíbrio. Uma escalada militar maior poderia afetar não apenas o Oriente Médio, mas também cadeias globais de comércio, transporte marítimo e segurança energética. Por enquanto, as operações militares continuam sendo descritas como ações limitadas e estratégicas. No entanto, muitos observadores lembram que crises geopolíticas podem evoluir rapidamente, especialmente quando múltiplos atores internacionais estão envolvidos. Enquanto essas operações militares continuam acontecendo no Oriente Médio, líderes políticos ao redor do mundo observam atentamente cada movimento.
Isso porque uma crise dessa magnitude não afeta apenas os países diretamente envolvidos no conflito. Ela pode repercutir em toda a economia global. Por enquanto, as operações militares continuam sendo descritas como ações limitadas e estratégicas. No entanto, muitos observadores lembram que crises geopolíticas podem evoluir rapidamente, especialmente quando múltiplos atores internacionais estão envolvidos. A Europa, que depende fortemente da importação de energia, acompanha com preocupação qualquer ameaça ao fluxo de petróleo vindo do Golfo Pérsico. Um bloqueio ou mesmo uma redução no tráfego marítimo pode provocar aumento imediato no preço dos combustíveis. Caso específico do Estreito de Hormuz, cerca de 1/5 do petróleo consumido no mundo passa por essa rota marítima. Qualquer interrupção prolongada nessa passagem estratégica poderia provocar um choque energético global. Analistas lembram que guerras modernas não impactam apenas campos de batalha. Elas afetam cadeias de suprimentos, transporte marítimo, mercados financeiros e até o preço dos alimentos em diversos países. Evitar uma escalada direta do conflito. Ao mesmo tempo, mantém presença militar suficiente para proteger rotas comerciais e garantir a estabilidade da navegação. Para o cidadão comum, conflitos dessa natureza podem parecer distantes. Porém, os efeitos costumam chegar rapidamente ao cotidiano das pessoas, seja no preço da gasolina, no custo do transporte ou na inflação global. Além disso, existe o fator político. Rússia e China acompanham a situação com atenção, pois qualquer mudança no equilíbrio de poder na região pode alterar alianças estratégicas e interesses econômicos de longo prazo. Portanto, fique atento aos próximos vídeos do canal, porque nas próximas horas ou nos próximos dias podemos ter novos acontecimentos que podem alterar o equilíbrio estratégico dessa região. Por essa razão, a presença militar internacional na região aumentou significativamente. Porta-aviões, destroyers e navios de vigilância operam constantemente para garantir que a navegação permaneça segura e que qualquer tentativa de bloqueio seja rapidamente neutralizada. Por isso, a situação atual no Oriente Médio é observada com grande atenção por governos, analistas militares e mercados financeiros. O que acontece nessa região pode influenciar diretamente o equilíbrio econômico e estratégico do mundo. Assim, a situação no Oriente Médio permanece em constante transformação. Decisões políticas, movimentos militares e interesses estratégicos continuam moldando os próximos acontecimentos. Nas próximas horas ou dias, novos fatos podem alterar o equilíbrio da região. Por isso, acompanhar com atenção os desdobramentos é essencial para entender o impacto global dessa crise.